Como os ganhos podem virar o teu pior inimigo neste mercado? Acompanhe o vídeo porque eu vou te contar um pouco do que aconteceu comigo e foi trágico. Meu nome é Wesley Andrade e as verdades que ninguém fala, eu falo. E eu tô aqui para te falar como teus ganhos talvez sejam a coisa que mais está te atrapalhando neste momento. Wesley, por quê? Quando eu comecei nesse mercado, eu nunca vou esquecer o anúncio daquele desgraçado. Era um cara com o celular na mão, numa lancha com várias mulheres, bebida cara, e ele falando mais ou menos assim, ó, olha só aqui, operação papapá, bati minha meta aqui, ó, R$1.000, 5 minutinhos, ó, meta batida, simples, fácil, objetivo, e se tu quer que seja simples, fácil, objetivo também, entra no meu grupo. E eu vi aquele anúncio, era estagiário na época, não ganhava nada, tudo que eu queria era uma oportunidade para ganhar dinheiro, e não sabia como, eu entrei naquele grupo. Quando eu entrei, assim como você entra em qualquer grupo VIP, a gente chega meio desconfiado, né? Será que isso dá dinheiro ou será que isso não dá dinheiro? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? E aí, galera, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido. Eu botei dinheiro naquela porcaria e adivinha, eu ganhei dinheiro no início. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Como eu queria ter perdido aquele dinheiro do início. Wesley, mas por que é tão ruim que tu ganhou dinheiro de início? Porque neste mercado existem duas coisas chamadas sorte e azar. E sorte e azar são fatores preponderantes a curto prazo. Eu tive sorte no início, e aí eu entrei todo desconfiado, todo cuidadoso. E como eu tive ganhos no início, cuidado, galera, ficou lá, quem sabe aonde. E eu comecei a botar mais dinheiro e apostar mais alto, ir mais alto, ir mais alto, e ganhar mais, e queria ganhar mais. E aí eu já estava com plano de comprar uma BMW, um Honda Civic e viajar para a Europa. Até que, uma hora, aquela sorte passou e começou a vir as perdas. E as perdas. E as perdas. E o que é o grande problema? Na época eu era estagiário, ganhando R$800 por mês, e eu tava tomando head de R$200, R$300. E aí eu comecei a comparar com os heads da vida real. Poxa, eu ganho 800, tô perdendo 300. E tu começa meio que ficar nervoso e aquilo começa a tirar um certo trauma do negócio. Tu começa a pensar, nossa, é tantos dias de trabalho. E aquilo me gerou uma paranoia que eu comecei a perder, eu queria recuperar, e eu acabei perdendo cada vez mais, e foi algo muito difícil. Por que os ganhos podem se tornar o teu maior inimigo? O primeiro fator, dos dois que eu vou te falar aqui no vídeo, é o seguinte: você entra meio receoso, cuidadoso, e aí os ganhos iniciais fazem você acreditar que é fácil. Às vezes um guru tá te vendendo uma promessa de ganho fácil, tu fica meio espiado, mas aí tu entra, ganha dinheiro e tu acredita que é fácil, que o cara tem razão, quando na verdade, galera, o cara é um filho da mãe que só quer te vender uma porcaria. Então o primeiro motivo pelo qual os ganhos iniciais podem te prejudicar, fator sorte, porque ele existe, tá? Sorte e azar a curto prazo são determinantes. Segundo fator que pode prejudicar os teus resultados. O segundo fator que pode prejudicar os teus resultados, e ele prejudica mesmo, é o fator, pessoal, é o fator não ter estratégia e ganhar na sorte. É muito comum que as pessoas comecem nesse mercado e de maneira aleatória obtenham alguns ganhos. Mas na cabeça daquela pessoa ela achou um pote de ouro, uma fórmula mágica, um checklist. E aí aquela pessoa ganha, só que como ela não tem uma estratégia, ela não consegue repetir o que ela fez para ganhar. E aí chega um momento em que simplesmente tu te embaralha, e como tu não tem uma estratégia, tu não tem um checklist, um passo a passo que te leva a ter ganhos, você ganha num dia e perde no outro. E é por isso que o grande desafio desse mercado não é ganhar, e sim ter ganhos consistentes. 90% das pessoas não conseguem obter ganhos consistentes porque não conseguem ter uma estratégia, um passo a passo. No meu treinamento lá no Estrategista Black eu falo muito sobre isso. Mais importante do que o resultado é tu entender como tu chegou naquele resultado. Porque se o resultado foi bom, você repete e vai ter outro resultado bom. Se o resultado for ruim, você corta o que deu errado e tenta de novo. Mas quando você não tem um histórico, você não tem um passo a passo, você faz as coisas de maneira aleatória. E quem faz de maneira aleatória, inevitavelmente, acaba perdendo. Espero que você tenha entendido. Se entendeu, curte, compartilha, te inscreve no canal porque eu trago conteúdo diariamente. Tamo junto e um grande abraço.